No estúdio da TV Cultura do Amazonas, começamos mais um programa especial da série Tome Ciência da Amazônia. Olá! Cacau, cupuaçu, açaí, pupunha, cubil, ariá, cariru. Quem já ouviu falar destas frutas e hortaliças? O cacau, que dá o chocolate, o açaí e o cupuaçu, sim. Muita gente deve ter conhecido porque são mais utilizadas em outras partes do Brasil. Mas como as safras variam conforme o nível do rio, a alimentação do morador da Amazônia está se transformando com o abandono de legumes e verduras que são produzidas e consumidas pelo povo da região. A iniciativa de cientistas em estudar os cultivos tradicionais da região amazônica faz crescer por aqui um movimento de resgate com a oferta de plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, que, produzidas sem agrotóxicos, poderão inclusive ser consumidas em todo o país. Convidamos algum desses cientistas para podermos conhecer as variedades de alimentos da floresta capazes de romper também a lógica restrita do arroz, feijão, batata, trigo e milho como base alimentar brasileira. Vamos apresentá-los então. O doutorado em fitotecnia e horticultura do professor Vadeli Ferreira Knupp, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve como tema de pesquisa a prospecção de plantas alimentícias não convencionais nativas do Rio Grande do Sul. Vindo para Manaus, ele fundou e dirige o herbário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, atuando ainda na pesquisa e divulgação das plantas alimentícias não convencionais. Graduado em Filosofia e Engenharia Agronômica, o doutorado de Hiroshi Noda foi em Genética e Melhoramento de Plantas. E, embora aposentado, ele continua atuante na pós-graduação do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e se dedica à adaptação genética de espécies de hortaliças ao ambiente quente e úmido da Amazônia. Noêmia Kazuo Ishikawa coordena pesquisas em biodiversidade de cogumelos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Com um doutorado e pós-doutorado do Japão dedicado ao estudo de fungos, acabou pesquisando cogumelos comestíveis nativos do Brasil, motivada pelo fato de só encontrar nos supermercados espécies asiáticas e europeias. Foi então pesquisar, dentre os 34 tipos de cogumelos, os consumidos por índios e pela população amazônica. Um dos cogumelos que Noêmia pesquisa, uma espécie do mesmo gênero do shiitake, passou a ser utilizado pelo chefe Felipe Schleder como uma delícia que ele apresenta no restaurante Banzeiro, que é dedicado à gastronomia amazônica, com um tanto sucesso que ele foi eleito por 3 vezes consecutivas chefe do ano aqui no Amazonas, usando e valorizando os produtos da região. Tucupi, tacacá, jambu e principalmente o açaí são conhecidos como alimentos típicos da Amazônia. Professor Valdeci, dá para calcular mais ou menos quantos alimentos nativos que a gente não conhece, como esses que eu citei, podem vir a ser consumidos no Brasil? Não, dá para calcular sim. Na realidade, o Brasil ele não conhece muito da sua biodiversidade, né? A gente fala muito da biodiversidade brasileira, o Brasil inteiro, né? A biodiversidade é o que eu sempre falo, né? A biodiversidade sai muito pela boca. Boca nossa mesmo, dos professores, dos pesquisadores, e principalmente dos políticos, que adoram falar de diversidade, muitas vezes sem conhecer a biodiversidade. Infelizmente, a gente não tem uma lista completa nem da flora geral do Brasil. Recentemente saiu uma lista preliminar, né, em 2010, e está sendo atualizada até hoje, e a gente tem em torno de 37 mil e poucas espécies de plantas catalogadas no Brasil, de plantas vasculares, que é o que me interessa, ou seja, plantas maiores, de samambaia, pteridófitas, os fetos para cima, mas as estimativas são muito preliminares. A estimativa é de 55 mil espécies, no Brasil inteiro, não só na Amazônia. E tem uma média mundial, que eu cito na minha tese, cito no livro também, que em média 10% de qualquer planta, né, 10% do total de espécies de qualquer bioma é comestível. Então, se no Brasil tem 37 mil, vamos arredondar para 40 para facilitar as contas, se temos 40 mil espécies de planta no Brasil, 10% for comestível, temos 4 mil espécies, né?
no Brasil. Mas Já dá para variar bastante. 4 mil. Mas na minha tese, isso é uma média mundial, que você inclui, por exemplo, o deserto da Namíbia, a Terra do Fogo e tal. O Brasil, que é um país que tem uma condição muito mais favorável, por exemplo, na minha tese eu encontrei 21%, ou seja, já é o dobro, já daria 8 mil, de 40. E alguns trabalhos aqui na Amazônia, em outros lugares, evidenciaram até 25%. E outros autores apresentam dados maiores. Então, se a gente estimar nisso, então a gente tem uma média aproximada de 10 mil espécies de plantas no Brasil que dá para comer. Quantas dessas a gente come por dia? Do Brasil, quase nenhuma, porque a gente tem um imperialismo gastronômico alimentar. Quantas dessas estão nos livros? Não passa de 100, cento e poucas, nos livros de frutas e hortaliças. Esse imperialismo gastronômico que você está falando aí, normalmente são as mais divulgadas ou produzidas pelo agronegócio, não é isso? Exatamente. As que você citou muito bem aqui, a alimentação do Brasil, você falou 4 plantas, né? Arroz, milho, batata. A única que você colocou que milho é bem indígena. A única que você colocou que realmente não é muito importante em escala planetária é o feijão, né? Que é uma coisa bem mais típica aqui do Brasil, da América e alguns outros feijões. Mas é a nossa base alimentar. Mas é a nossa base. Eu perguntaria ao professor Noda, aqui esteve a professora Tatiana Schor em outro debate, ela dizia, olha, eu trabalho no interior, nas populações ribeirinhas, e está acontecendo o fenômeno que as pessoas estão abandonando os seus pratos típicos para comer o frango que chega barato com uma rede de supermercado no interior, e para comer as comidas que são usualmente divulgadas. É um fato? Talvez a grande preocupação na agricultura, a nível global, é a questão da redução da agrodiversidade, né? E isso é um risco muito grande, porque, como o professor Valdir disse, na verdade, toda a alimentação do planeta está sendo destinada para algumas espécies só, né? Isso causa, inclusive, a perda dessas espécies, né? Que nos diferentes países, né, ocorrem. Foram domesticadas, né, pelas populações tradicionais e acaba sendo perdido, né? Tem um exemplo assim, bastante interessante aqui na Amazônia, no Amazonas, que na década de 90 eu visitei uma comunidade, né? E numa comunidade tinha uma família extensa, né? E tinha uma senhora que era a matriarca dessa comunidade, então ela é a única pessoa que conhecia realmente o ariá. O ariá é uma espécie que está sendo agora resgatada. O que é, na verdade, o ariá, já que ninguém conhece quem está em outra parte do país? O ariá é uma espécie amazônica, né? E ela tem uma propagação vegetativa, quer dizer, não produz semente, e ela é mantida pelas populações tradicionais, né? Há anos atrás era uma espécie cultivada e consumida pelas populações tradicionais, mas mesmo atualmente, mesmo essas populações estão deixando de utilizar. Por quê? Porque tem outra coisa que substitui, né? Pode ter o pão com farinha de trigo, a batata portuguesa, né? Então o ariá acaba sendo deixando de ter uso, né? Então pode se perder. Deixa para ficar mais claro ainda, eu dar uma pulada ali para o Felipe. E pedir o auxílio dele, como é que é isso num prato, o que era típico e o que pode ser uma evolução ou a nova forma de utilização do ariá. Explica melhor para a gente. O que acontece em relação ao ariá é que agora ele está entrando na alta gastronomia, de uma forma ainda tímida, mas já está acontecendo. E ele entra no protagonismo aqui da alta gastronomia como se ele fosse o grande ingrediente, o grande achado, um dos grandes. E na verdade não é. Na verdade ele caiu em desuso, como o professor falou, mas ele tem essa característica de ser um bom produto porque ele tem uma textura que lembra muito uma maçã. E a gente encontra isso num tubérculo. Então isso é muito raro. Então, por exemplo, um dos pratos que eu já fiz com ele, eu não cheguei a cozinhar o ariá e dei apenas uma tostada nos dois lados. Como ele tem uma quantidade boa... O que é uma espécie, é uma raiz ou um tubérculo, fruto? Sim, é um tubérculo. Ele carameliza muito fácil, então fica a parte que você dá uma grelhada muito crocante, com uma textura muito bacana, e o meio dele fica com essa textura que lembra um pouco de maçã. Então, chega a ser doce? Não é doce, né? Não é doce. Eu acho que é Lembraria o que em termos de gosto? Lembraria
não sei te falar. Verde, né? Milho verde, tá vendo? Pela primeira vez aqui, lembra milho verde cozido. Meus alunos Com lá do gosto, IFAM, né? Eu particularmente já ouvi falar disso, da questão do milho verde, e eu não acho, não me remete logo a isso. Mas eu já ouvi falar que realmente lembra milho verde. Mas assim, ele é um produto realmente muito bacana. O tamanho dele, por um prato de alta gastronomia ou para o prato do dia a dia, é um tamanho muito legal e muito gostoso. Isso. Bem, professora Noêmia, ajuda a gente aí a entender melhor essa questão do uso do cogumelo pelos índios, o que é que a gente pode usar dessa experiência de índios e populações ribeirinhas. Bom, a Amazônia, ela é vista pelo mundo inteiro como um berço onde a probabilidade de ter espécies muito alta, e realmente ela existe, né? Então, se a gente ir na linha do professor Knupp, né? Tem desconhecido, vamos descobrir os novos, a gente vai passar uma vida e não vai terminar. Então, nesses 10 anos, né, que a gente está trabalhando, a gente já fez mais de 1000 coletas. Dessas 1000 coletas, a gente procura chegar na espécie. Dessas espécies, o que eu tenho buscado é os cogumelos que já tem na literatura, de que os índios, que a população local consome. E isso é muito desconhecido para o resto do mundo. E dessas, são 34 que está relatada. E dessas 34, cerca de 10 espécies a gente encontra aqui em Manaus mesmo. Né? Assim, é muito próximo da gente. Então, dessas 10 que estão muito próximas, que a gente encontra com facilidade, uma por uma a gente foi pesquisando as vantagens e desvantagens para lançar um cogumelo que seja da Amazônia, né, que seja uma novidade gastronômica. E nisso a gente chegamos à espécie Lentinula raffanica, que é do mesmo gênero do shiitake, como foi dito. O shiitake, deixa eu só, agora me ficou confuso, eu até conheço, shiitake se mexe, é o maior ou o menor, o shiitake? Shiitake é o maior, é o maiorzinho. com o chapéu mais grande. Porque e o shiitake na culinária oriental tem os dois, né? Aí o shiitake é Lentinula edodes. A espécie que a gente tem aqui na Amazônia, e que foi uma pesquisa nossa em parceria com o Instituto Botânico, a primeira ocorrência no estado do Amazonas foi relatada em 2008, né? Mas a gente encontra em vários locais. Então, a Lentinula raffanica tem assim, características, então eu enxerguei uma forma de tentar produzir esse cogumelo utilizando as técnicas do shiitake, na madeira. Né? Ah, tá. Usa serragem para plantar? Não, madeira, eu como acredito que a serragem é uma técnica que é muito onerosa, precisa muita tecnologia, muita energia elétrica. Mas tem uma outra técnica que é nas toras, que são técnicas mais primordiais, usadas há mais de 800 anos na China, no Japão, e que veio até o começo do século passado. Depois, com a tecnologia, foi para a serragem. Mas essa técnica, nas toras, ela é mais aplicável hoje na Amazônia. E tem sido feita com sucesso. A gente está iniciando esse projeto, estamos obtendo os primeiros resultados agora. Resultados que, quando tem material, o Felipe já está começando a utilizar, como a gente citou no início. Agora, cogumelo, e aí eu vou passar para o Valdeli na sua cruzada de aumentar, né, a utilização dessas plantas não convencionais, sempre foi associado, fora o alucinógeno do passado, né, a veneno, a coisas perigosas. É conhecido o jambu, né, que também é meio venenoso, ou como é que é aquele outro prato que come-se muito no Pará? Maniçoba, né? Maniçoba, que depende de um cozimento muito grande para poder... Sim. Não, o jambu, que eu saiba, não tem nenhuma toxidez, não, né? O jambu ele apenas é ardido, ele né? só tem aquela substância, o spilantol, né, que leva, tem gente que chama planta energética, planta elétrica e tal, que é uma planta cialagoga. O que é isso? Que estimula a salivação. Inclusive é muito bom, eventualmente, até para apresentador de jornalista, tá com a boca seca. Se você comer um capítulo, que não é um capítulo de programa, né, mas uma inflorescência, um conjunto de flores, que são aqueles botõezinhos amarelos, ou uma folha fresca de jambu, isso induz a salivação. Inclusive tem um amigo meu que tem problema, né, de
pouca produção de saliva e fica com a boca seca. O jambu é um remédio natural perfeito, o jambu in natura, pegar na horta e colocar na boca. Tá. E essa questão de ser veneno e ser... Não, ser veneno, na realidade, quase toda planta é venenosa, né? Tanto que a agricultura começou só com plantas tóxicas. A mandioca é uma planta altamente tóxica, o milho é uma planta tóxica, tem substâncias ácido cianídrico, a cana-de-açúcar, isso aí, né? Por Isso incrível nunca que soube, pareça. isso. Sim, tem vários... Tem um artigo publicado na Phytochemistry que mostra isso. Quando a planta, o tomate, né, a própria batata portuguesa, que a gente chama de batata inglesa, é uma planta que tem substâncias tóxicas, por isso ela tem defesas químicas para se defender quando não existia, por exemplo, o agrotóxico. E depois o Dr. Hiroshi pode complementar isso, que ele é especialista em tomate, mas tem alguns autores que falam que o tomate foi tão melhorado, tão selecionado, ou eventualmente acaba sendo piorado, que ele não tem tanta substância tóxica, ele não consegue nem se autodefender. E além disso, a gente acaba tentando plantar ele em habitats que não são tão favoráveis, com muita umidade, então vamos fazer tem o seguinte, essa espécie que está sendo vamos selecionada por ele. partir para o intervalo, a gente volta de tomate. Tá tomate feito? tem uma Um especialista instantinho aí. só, voltamos já já.